Olá para você que me acompanha. Meu nome é Elias Júnior, sou aluno do programa de pós-graduação em Tecnologia e Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná. Estou aqui através da disciplina de Química Ambiental para trazer uma discussão e uma apresentação de um artigo de revisão bibliográfica cujo nome é Biorremediação Microbiana de Solos Contaminados com Hidrocarbonetos de Petróleo. O problema da contaminação por hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos de petróleo, especialmente os derivados, como diesel, gasolina, querosene e óleos lubrificantes, são compostos formados basicamente, de carbono e hidrogênio, como o próprio nome já diz, hidrocarbonetos. Apesar de sua importância energética, demanda energética atual, mundial, quando esses hidrocarbonetos são liberados no ambiente, por exemplo, por derramamentos, falhas operacionais ou resíduos industriais, eles tornam contaminantes de alta persistência. Esses compostos, eles têm uma característica de serem hidrofóbicos. Isso significa que eles não se misturam com água e tendem a se acumular de forma persistente no solo e em sedimentos. Isso forma zonas anóxicas, impedindo a penetração de compostos no solo, dificultando a penetração principalmente do oxigênio, o que afeta diretamente a microbiota nativa daquele solo, tá? Que depende, o solo depende dos ciclos aeróbicos e da porosidade do ambiente. Para quê? Para que haja reciclagem dos nutrientes ali contidos, tá? Ademais, a degradação natural dos hidrocarbonetos pode levar décadas. Compostos, por exemplo, como poliaromáticos, são altamente estáveis, são bioacumulativos e recalcitrantes. Em alguns casos, quando em contato com o ser humano, podem causar câncer. Um ponto importante aqui que a gente deve destacar é a dimensão do impacto ecológico que esses contaminantes causam. Não apenas pela toxicidade direta, mas também na estrutura do ecossistema que ele impacta. E, por consequência, levando à perda de biodiversidade microbiana, afetando a decomposição das matérias orgânicas, ali normalmente degradadas, E, por exemplo, o ciclo do nitrogênio, e a produtividade agrícola, em decorrência dessas contaminações. No Brasil e em áreas tropicais, o solo agricultável, esse tipo de contaminação pode gerar passivos ambientais e impactos econômicos significativos. Agora que apresentamos o problema, é importante nós mostrarmos aqui a solução. E dentro disso que aparece a biorremediação microbiana. Mas o que é isso? O que é a biorremediação microbiana? Simplesmente é uma tecnologia ambiental que utiliza micro-organismos, como o próprio nome já diz. A título de exemplo, bactérias, fungos e até algas, para degradar e transformar os contaminantes em substâncias menos tóxicas e, idealmente, em produtos inertes, por exemplo, como o dióxido de carbono, a água e uma biomassa mais biodegradável. E o mecanismo central que esse fato discorre é enzimas produzidas por micro-organismos. A título de exemplo, podemos citar aqui monoxigenase, dioxigenases, e essas enzimas elas catalisam reações, por exemplo, como dioxorredução, oxidação, quebrando compostos orgânicos complexos a monômeros mais simplificados e que não têm aquela característica de serem hidrofóbicos e recalcitrantes, prejudicando o solo. Um ponto que vale um aprofundamento aqui é a degradação metabólica, que nós chamamos também de cometabolismo, Podemos citar também a sintrofia. O poluente, por exemplo, ele pode ser utilizado como fonte primária de energia e de carbono pelo micro-organismo. No entanto, ele também pode ser degradado de forma secundária,
O micro-organismo, por exemplo, ele degrada os compostos orgânicos que já estão no solo e, ao liberar enzimas para degradarem um composto orgânico, eles passam a degradar, por consequência, o contaminante ali do solo. O cometabolismo, por exemplo, a gente pode citar aqui micro-organismos que se alimentam desses contaminantes, mas eles não conseguem transformar esse contaminante por completo, tá? Então a gente vai também se aprofundar nesse tema mais adiante. Em termos de aplicação, o que a gente pode citar aqui? Essa tecnologia ela pode ser utilizada de duas formas. Ela pode ser utilizada in situ, ou seja, no próprio local contaminado, que reduz custos e distúrbios ambientais, ou seja, você não precisa de retirar aquele solo, de retirar aquele contaminante, né, de mover uma grande quantidade de solo. Isso evita impactos ambientais mais profundos, né? E em casos mais severos, aí sim faz o tipo de tratamento que nós chamamos de ex situ, que retira-se o contaminante, o solo contaminado, e esse material pode ser tratado em bioreatores, por exemplo, ou em leitos de tratamento. Essa capacidade, né, de inúmeras tecnologias torna a biorremediação uma ferramenta muito versátil, né? Você pode tratar in situ quanto ex situ, por exemplo. E, sobretudo, em comparação com métodos físicos, né, por exemplo, incineração, barreiras reativas, que geralmente são mais caras e são também ambientalmente invasíveis. E dentro da biorremediação microbiana, nós utilizamos, né, como visto, micro-organismos. Mas por que usar os micro-organismos? Né? Então, os micro-organismos, eles apresentam uma diversidade metabólica impressionante, né? Micro-organismos que atuam numa faixa de pH diferente, concentração de oxigênio diferente, produzindo também enzimas diferentes para o seu metabolismo. E isso pode ser explorado na degradação desses contaminantes, desses hidrocarbonetos derivados de petróleo. No caso de contaminantes de petróleo, as vias de oxidação aeróbica são muito eficazes e são destacadas até como as mais eficazes, tá? Especialmente em solos oxigenados. Enzimas, por exemplo, como a monooxigenase e dioxigenase, elas iniciam a quebra de cadeias de carbonos complexas e anéis aromáticos, promovendo a inserção de grupos chamados hidroxila, que tornam esses compostos mais solúveis e menos reativos dentro do solo, né? Em condições anaeróbicas, por exemplo, comum em solos saturados ou compactados, algumas bactérias elas tendem a realizar um tipo de degradação chamada anaeróbica ou anaeróbia. Processos fermentativos, né, utilizando até mesmo outros aceptores de elétrons, como nitrito, sulfato ou até mesmo ferro, tá bom? Elas são mais lentas, têm uma característica de serem mais lentas, mas elas são relevantes, né, para ambientes com pouca saturação de oxigênio. É relevante também a gente destacar que muitos organismos, quando expostos a contaminantes tóxicos, eles ativam respostas adaptativas quando eles entram em contato com esses contaminantes, como a gente pode observar aqui nessa imagem, mostrando o biofilme microbiano, tá? A formação desses biofilmes, eles funcionam da seguinte forma, como uma camada protetora que favorece o acúmulo de enzimas e aumenta a resistência a substâncias tóxicas. Então, quando o biofilme ele é formado, ele auxilia no acúmulo de enzimas ali. E essas enzimas auxiliam, né? Quanto mais concentradas, elas vão ser mais reativas, quebrando esses hidrocarbonetos, esses contaminantes. Outro fato importante é que esses micro-organismos, o biofilme, ele pode também auxiliar no acúmulo de substâncias de choro sensing. Essa substância de choro sensing, uma vez que ela acumula dentro do biofilme, ela pode levar todas as bactérias a um metabolismo direcionado à quebra, um metabolismo direcionado à quebra desses compostos ali no solo.
porque as bactérias elas têm respostas adaptativas tanto a fatores ambientais quanto também fatores, né, comunitários. Então elas liberam substâncias como o AIP de Staphylococcus aureus, citando aqui como exemplo, e esse AIP, essa molécula, ela funciona como um coro, se acumulando. E quando ele se acumula, as próprias bactérias ali do biofilme têm um receptor que conseguem sentir esse acúmulo e respondem, liberando, por exemplo, outras enzimas, né, com maior eficiência para degradar os hidrocarbonetos, os contaminantes do solo. Agora, no slide anterior, eu falei que ia também demonstrar algo interessante sobre esses micro-organismos. E o que é isso? É que os micro-organismos, raramente eles degradam um composto recalcitrante, um composto contaminante, de maneira... eles não conseguem fazer isso sozinhos, tá? Então, como que eles realizam isso? Eles trabalham de forma simbiótica, né? Um ajudando ao outro, em cooperação. Então, nós dizemos que quando nós temos um micro-organismo da mesma espécie, né, e eles formam uma população, a gente tem uma gama de micro-organismos que realizam o mesmo tipo de metabolismo, né? Nós temos uma população. Mas, na verdade, isso não acontece dessa forma na natureza. Nós temos uma comunidade heterogênea, várias populações, né? Podemos citar de Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Clostridiums, juntando que isso agrega, traz uma gama de enzimas que uma espécie não produz, mas outra espécie produz, né? E isso favorece a degradação desses compostos, né, desses contaminantes, uma vez que esse contaminante ele entra na via metabólica de um micro-organismo e ele é degradado parcialmente, depois ele é excretado e é degradado por outro micro-organismo. Isso também pode ser entendido como sintrofia, uma vez que os micro-organismos estão usando este contaminante para crescer, tá? Então, um micro-organismo degrada parcialmente, libera aquele passivo para que outro micro-organismo degrade. Então, juntos, eles conseguem crescer degradando aquele contaminante, tá bom? Aqui eu trouxe uma tirinha como ferramenta pedagógica para exemplificar, né, o que acontece no meio ambiente. E tá aqui, nós temos uma gotinha, um contaminante chegando, e ele fala: cheguei, agora eu vou acabar com a vida nesse solo, mas de repente aparece uma bactéria. Não tão rápido, gotinha, eu sou o BAC, especialista em comer poluentes como você. E aí agora acontece a batalha biológica entre a bactéria e a gotinha. E a bactéria ela consegue liberar enzimas como dioxigenase e monooxigenase, que então aplicam, né, as suas funções metabólicas sobre a gotinha, deixando ela mais solúvel, né, como eu disse anteriormente, aplicando ali os grupos hidroxila. E aí o solo agora ele agradece porque a gotinha está ficando mais solúvel. E ali as bactérias juntas, né, elas conseguem ali, mais uma vez, realizar a biorremediação. E mostra ali o Bach, né, agradecendo, porque eles realizaram um trabalho em equipe, ele e várias outras bactérias, né. Obrigado, equipe de bactérias. Aqui eu trouxe outra imagem, né, de microscópio eletrônico de varredura, que mostra um fragmento plástico coletado no norte de Edimburgo, na Escócia. E aí você tem biofilme sobre este plástico, né? Então mostra a importância do biofilme na degradação de materiais altamente recalcitrantes, como o plástico. Falando ainda da importância do biofilme, a gente tem essa imagem aqui de um trabalho de Omarova et al. De 2019, que mostra a interface óleo e água. E aqui nós vemos esses vários filamentos, né, que estão mostrados aí no slide, que representam os biofilmes bacterianos, né? Nós temos aqueles bastões ali maiores e os vários filamentos que são os biofilmes, que são na verdade os exopolímeros, né, a substância polimérica extracelular, que junto com as bactérias formam o biofilme, tá certo?
Ainda dentro desse mesmo artigo, tem essa imagem aqui que mostra a interface óleo e água sem a presença de biofilme e depois com a presença de biofilme. Então, esses micro-organismos, eles crescem bem na interface óleo-água. E através dessa interface, eles conseguem liberar enzimas importantes para dentro da gotícula de óleo, degradando a mesma. Então, mecanismos de biorremediação microbiana. Quais que são esses mecanismos de biorremediação microbiana? Então, os micro-organismos, eles atuam de diferentes formas, né, para remover e transformar esses contaminantes. E aqui eu fiz um resumo dentro desse slide para que nós possamos entender e assimilar de forma bem simples o que acontece. Então, primeiro, nós temos a bioassimilação, que nada mais é do que a incorporação dos poluentes ao metabolismo microbiano. Logo, nós temos a biodissorção, que nada mais é que a dissorção de poluentes na superfície celular. Seguido a isso, nós temos a transformação enzimática, que é a modificação química por enzimas microbianas, como nós já citamos aqui no trabalho, por exemplo, de oxigenases, monooxigenases, tá? Além disso, temos a complexação, que é a formação de complexos estáveis como metais, né, ou orgânicos, por exemplo. Então, o composto ele se liga a metais ou a outras substâncias orgânicas, formando uma complexação que geralmente é benéfica, né? E a mineralização, que é a degradação completa, levando esses poluentes até CO2, água e sais minerais. E assim, como nós estamos abordando os micro-organismos, nós temos que entender quais que são os principais micro-organismos que são utilizados para isso. Então, quem são esses caras? Quais que são os micro-organismos utilizados para essa demanda? Então, dentre os bacterianos, os principais são pseudomonas, que é frequentemente citado em muitos trabalhos, tá? Por quê? Pela sua versatilidade metabólica, é um anaeróbio facultativo, atuando tanto na presença de oxigênio quanto na ausência, tá? Tendo capacidade de sintetizar biosulfactantes, né? Que aumenta a biodisponibilidade de compostos hidrofóbicos para sua degradação. Além disso, temos rodococos, alcanivorax, também são notáveis, né? Por exemplo, uma bactéria marinha especializada em degradação de alcanos, que é frequentemente encontrada em áreas costeiras, tá? Após derramamento de petróleo. Apesar de nós estarmos falando de solo aqui, é interessante citar, né, o alcanivorax. Além disso, de acordo com pesquisas recentes, uma cultura mista, por exemplo, de serrátia e pseudomonas aeruginosa, pode prosperar em solo contaminado, com hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, tá? Por exemplo, fluoreno, fenatreno, quebrando até 98% do fluoreno e 97% do fenantreno, tá? Uma publicação de 2011 de Cerqueiras e colaboradores mostrou também que linhagens bacterianas mostram uma degradação eficiente de frações saturadas e aromáticas do petróleo, quando isoladas como culturas puras, por exemplo. Algumas das linhagens citadas incluem Stenotrofomonas, Bacillus megatherium, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, entre outros. A pesquisa em solos contaminados também, com petróleo bruto, revelou que espécies fúngicas proeminentes, como Pleurotus ostreatus e Pleurotus erengi, Aspergillus niger, Cândida, o gênero Cândido, o gênero Penicillium, por exemplo, eles foram utilizados em vários estudos. E essas linhagens fúngicas mencionadas, foi demonstrado que elas são capazes de quebrar até clorofenóis, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e hidrocarbonetos alifáticos.
Além disso, é importante citarmos também as microalgas e cianobactérias, que ainda são menos utilizadas, né, comercialmente, mas estudos recentes mostraram que elas podem atuar na captação de contaminantes, além de contribuir com a oxigenação em ambientes aquáticos, favorecendo rotas metabólicas de degradação. É importante lembrar e frisar aqui para vocês que a escolha do microorganismo ela deve considerar tipo de poluente, tipo de solo, né, levando em consideração pH, temperatura, oxigênio e se o processo será in situ ou ex situ. Um ponto que o artigo que nós estamos trabalhando destaca é que micro-organismos isolados têm eficiência limitada. E quando a gente trabalha com comunidades diversas que produzem inúmeros metabólitos e é, enzimas, né, diferentes, isso tem uma aplicabilidade mais funcional. E isso tem ganhado cada vez mais espaço dentro dos trabalhos realizados ultimamente. Então, nós vimos o problema, nós vimos a solução, nós vimos quem traz a solução, né? E agora a gente vai ver os fatores que afetam a solução, que é a biorremediação, né? Então, para que a biorremediação ela ocorra de forma eficiente, não basta apenas a presença do micro-organismo ali, tá? O ambiente ele precisa fornecer, tá, condições favoráveis para o metabolismo do micro-organismo, para que ele cresça, para que ele desfrute e conquiste aquele ambiente. Primeiro ponto que nós podemos destacar é o pH. O pH ele influencia diretamente a atividade enzimática. A maioria das bactérias degradadoras atuam em faixas de pH entre 6 e 8. Fora disso, mesmo que o micro-organismo ele esteja presente, sua eficiência enzimática é limitada. A temperatura também ela afeta a fluidez da membrana plasmática. Isso impacta diretamente na solubilidade, tá, dos compostos, né, e a própria taxa metabólica. Solos muito frios, por exemplo, ou muito quentes, eles podem inibir completamente a atividade microbiana, certo? A umidade do solo também, ela regula a difusão de gases e dos nutrientes. Solos que são extremamente secos, eles dificultam a mobilidade de micro-organismos, né, flagelados, por exemplo, como pseudomonas, e a captação de substratos por esses micro-organismos. Já solos saturados, além de limitarem o oxigênio, como nós abordamos anteriormente, eles podem favorecer rotas anaeróbias, que são muito mais lentas do que as aeróbias. Um ponto-chave que frequentemente negligenciado é a biodisponibilidade do poluente. Hidrocarbonetos, eles são compostos hidrofóbicos, né, como já foi abordado. E eles tendem a se absorver em partículas de solo. A produção de biosurfactantes por micro-organismos ajuda a resolver esse problema. Então é importante ter ali na comunidade micro-organismos produtores de biosurfactantes, tá? Que facilita o acesso das enzimas aos compostos que estão absorvidos dentro do solo. Então, para finalizar, a disponibilidade dos nutrientes, especialmente nitrogênio, fósforo, também é essencial para o crescimento celular. Em muitos solos contaminados, esses nutrientes estão em níveis limitados. Daí que vem a prática chamada de bioestimulação, que nós vamos ver agora no próximo slide. Então, biorremediação natural ou biorremediação por degradação espontânea, né, dos micro-organismos nativos ali. Então, esse tipo de biorremediação, nele não há adição de nutrientes, né, ou de novos micro-organismos exógenos, que não fazem parte daquele ecossistema, tá? Os micro-organismos, eles vão utilizar os poluentes que estão inseridos como fonte de energia. Além disso, o processo ele ocorre naturalmente, dentro do solo ou, por exemplo, na água. É um tipo de biorremediação que tem menor impacto ambiental e operacional também,
e além de custo, que é extremamente baixo. Mas então, o que o ser humano vai realizar nesse tipo de biorremediação? Na verdade, ele vai fazer o acompanhamento, vai fazer, né, análises do solo para ver como está se procedendo essa biorremediação natural. Então, nada mais é do que deixar os micro-organismos nativos degradarem por si os poluentes, né, e os operadores eles vão estar realizando ali o acompanhamento, né, daquele solo que antes contaminado, tá? Outro tipo é a bioestimulação. O que é bioestimulação? Ela consiste em fornecer ao solo contaminado insumos necessários para que os micro-organismos nativos se ativem e desempenhem uma degradação eficiente dos poluentes ali contidos. Então entra aquele caso que eu mencionei anteriormente, é quando nós temos um solo que tem baixa disponibilidade de nutrientes, né, de minerais como fósforo, potássio, entre outros, e o microorganismo ele não consegue exercer o seu metabolismo nem crescer ali com eficiência por causa dessa ausência, né, desses minerais. Então ele não consegue degradar de forma eficiente o contaminante. Então, o que isso inclui, essa bioestimulação? Ela inclui a adição de nitrogênio, de fósforo, pode ser realizado o ajuste do pH, pode ser realizado a oxigenação do solo, umidificação controlada, né? Sempre levando em conta o princípio de que os micro-organismos presentes ali já têm um grau de adaptação àquele solo, e a temperatura e condições físico-químicas locais. Um exemplo clássico são os testes de fertilizantes comerciais, né? Como o NPK, aplicados em solos contaminados por petróleo bruto. Os resultados desses exemplos e de vários artigos mostram que que há uma aceleração significativa na degradação de petróleo quando os nutrientes são balanceados e adicionados no solo, tá? Uma técnica de baixo custo, de implementação simples e com impacto ecológico mínimo. É a bioestimulação, tá? Contudo, a bioestimulação, ela depende de um fator, que a microbiota nativa, ela possua linhagens com capacidade, né, para degradadora dos compostos contaminantes que ali se inseriram. Em áreas extremamente contaminadas, onde a toxicidade inibe ou elimina a microbiota local, a bioestimulação isolada pode ser infeliz ou ineficaz. É aí que entra a bioaumentação, que é a adição de outras linhagens exógenas. E nós vamos entender agora o que é bioaumentação. Bioaumentação é a introdução de linhagens exógenas. Diferentemente da bioestimulação, a bioaumentação ela envolve a introdução intencional de micro-organismos exógenos, previamente isolados, cultivados em laboratório, que tenha comprovada capacidade de degradar hidrocarbonetos. Pode ser feita com linhagens puras, né, como linhagem de Pseudomonas pútida, por exemplo, que tem inúmeros artigos mencionando esse microorganismo, né, que tem uma capacidade grande de adaptação, ou com mistura, né, uma comunidade de micro-organismos, formando verdadeiros consórcios que atuam em sinergia para degradar os contaminantes ali dispostos. A principal vantagem da bioestimulação é que ela funciona em solos biologicamente inertes, tá? Ou severamente impactados. Em contrapartida, existem desafios importantes à bioestimulação. O primeiro desafio é a adaptação ecológica, uma vez que as linhagens que estão sendo adicionadas ali são linhagens exógenas, então elas precisam se adaptar. Além disso, outro desafio é o risco ecológico, né?
A introdução de micro-organismos não nativos, ela pode alterar a dinâmica das microbiotas locais, eliminando, então, linhagens que são presentes ali há muito tempo e gerar até desequilíbrio, né? Se houver um escape de uma linhagem adicionada em determinado microambiente para outros microambientes, né? Então, em contexto controlado, por exemplo, em bioreatores, a abordagem da bioaumentação ela pode ser muito mais eficiente, que é no contexto ex situ, né, que nós abordamos anteriormente de forma bem simplificada. Mas em campo aberto, a bioestimulação ela exige um protocolo muito rigoroso de avaliação de risco ecológico, que já é previsto em lei, como o Protocolo de Cartagena, por exemplo. Então, agora que nós entendemos o que é bioestimulação natural, o que é bioaumentação, o que é bioestimulação, nós vamos entender as diferenças entre as técnicas in situ e as técnicas ex situ. A escolha, então, de uma técnica in situ ou de uma técnica ex situ, ela depende de vários fatores. A profundidade é uma delas, né, da contaminação, o tipo de solo, o custo disponível e os recursos disponíveis, tá? Toxicidade envolvida e até mesmo o risco de dispersão, como abordado anteriormente na bioestimulação. A biorremediação in situ, geralmente aplicada, né, no local, ela tem mínima perturbação no solo, tá? Ela deve ser assim, deve ser aplicada no local com mínima perturbação ao solo. E como ela pode envolver, por exemplo, injeção de oxigênio, nutrientes, micro-organismos, ela é ideal para áreas com, com ampla contaminação e de contaminação moderada, tá? Já a biorremediação ex situ, ela envolve a escavação do solo, a retirada daquele solo, o transporte daquele solo para um leito biológico, com células de compostagem também, ou até mesmo bioreatores. E isso garante maior controle sobre os parâmetros, né, como pH, temperatura, oxigênio, permitindo também acelerar o processo com bioaumentação e monitorar com precisão o que está acontecendo ali. Por exemplo, em áreas com solos argilosos, né, contaminados, com contaminação muito profunda, por exemplo, com diesel, o tratamento ex situ pode ser muito mais eficaz do que o in situ, apesar de ter um custo muito maior. Em contrapartida, em zonas rurais amplas, né, com contaminação superficial, por óleo, por exemplo, o tratamento in situ ele pode ser preferido, porque busca-se sempre um custo menor. O artigo que nós abordamos, ele discute casos de aplicação também combinadas, tá? Perdão. Iniciando com a bioestimulação in situ e finalizando com o tratamento ex situ, para resíduos que são muito recalcitrantes. Além disso, uma das tendências que se liga também a esse assunto que nós estamos tratando é a engenharia genética, né? A perspectiva mais avançada no campo da biorremediação é o uso de engenharia genética para melhorar a eficiência microbiana dos micro-organismos utilizados nos casos abordados. Já existem linhagens modificadas, por exemplo, de Escherichia coli, que é micro-organismo padrão para engenharia genética, pseudomonas capazes de expressar genes adicionais de dioxigenase, melhorando a degradação de hidrocarbonetos policíclicos. Além disso, micro-organismos eles estão sendo adaptados para funcionar como biosensores ambientais, sinalizando o tipo de contaminante através de fluorescência, ou degradação através de fluorescência, tá? Isso permite o acompanhamento em tempo real da biorremediação. Outro campo promissor também é a integração com nanotecnologia. Por exemplo, encapsular enzimas microbianas em nanomateriais,
ou carregar micro-organismos em matrizes porosas, tipo biochar. Isso aumenta a estabilidade do solo, tá? Proporcionando melhor biodisponibilidade dessas enzimas, né? A absorção no solo, enfim. Contudo, um problema maior é que o uso desses micro-organismos geneticamente modificados ainda enfrenta uma série de barreiras legais e éticas, sendo o mais comum o uso deles em bioreatores fechados, para evitar que esses micro-organismos eles venham escapar para ambientes fora desse bioreator, né, prejudicando, alterando, né, os ecossistemas que nós temos, né? E isso também é imposto por lei, né, que impede a utilização desses micro-organismos em campo aberto. Então, a biorremediação, ela tem vantagens. E qual que é a vantagem da biorremediação microbiana? Né, ela se destaca por reunir eficiência técnica e compatibilidade ambiental, diferente de abordagens físico-químicas, né, como incineração ou extração por solventes. Ela não gera subprodutos tóxicos e pode, ao contrário, contribuir para restaurar a qualidade ecológica do solo. Em termos econômicos, o custo é significativamente menor, como nós podemos observar aí na tabelinha, especialmente nas estratégias in situ, como bioestimulação, por exemplo. Isso é fundamental em países como o Brasil, onde há áreas extensas com muitas contaminações, de caráter crônico até, tá? Além disso, essa tecnologia ela pode ser complementar a outras formas de remediação, como barreiras reativas e fitorremediação. Em projetos de remediação integrada, por exemplo, ela atua como base microbiana para a sustentação de processos ecológicos, tá? E uma questão estratégica é a biorremediação ela favorece a resiliência ambiental, uma vez que ela promove o restabelecimento, tá, da biodiversidade e dos ciclos, né, biogeoquímicos no solo. Isso, em longo prazo, leva o ambiente tratado a se recuperar, né, a recuperar a sua funcionalidade original, antes da contaminação. Limitações e desafio da biorremediação. Apesar do potencial da biorremediação, ela apresenta também limitações que precisam ser consideradas, tá? Em qualquer projeto técnico. A primeira delas é o tempo. A degradação microbiana, ela é um processo biológico e, portanto, raramente instantâneo, né? Então, em contaminações severas, com solos hipersaturados por petróleo bruto ou derivados pesados, o processo pode levar meses ou até anos para atingir níveis aceitáveis de descontaminação. Além disso, a eficiência microbiana é fortemente dependente das condições ambientais, como já foi abordado anteriormente. Variações no título de pH, na disponibilidade de oxigênio ou na umidade podem comprometer a atividade degradadora. Além disso, outra limitação é a necessidade de monitoramento contínuo. Mesmo em sistemas simples, é essencial avaliar o progresso da degradação e a dinâmica populacional microbiana, né? Indicadores físico-químicos como DQO, TPH e CO2 gerado podem ser importantes nesse monitoramento. Por fim, há um desafio da especificidade. Nem todo microorganismo degrada todos os tipos de hidrocarbonetos. Em ambientes de misturas complexas de poluentes, pode ser necessário empregar abordagens combinadas ou consórcios artificiais. Então, como conclusão do artigo, tá? O artigo ele faz uma revisão bastante objetiva, informativa sobre o papel dos micro-organismos na remediação de solos contaminados por derivados de petróleo. Um dos méritos desse artigo é equilibrar os fundamentos microbiológicos com estratégias aplicadas, né,
como bioestimulação, por exemplo, bioaumentação, e ainda apontar, né, inovações emergentes, como o uso, né, de nanotecnologia de organismos geneticamente modificados. Sendo assim, fica aqui a bibliografia para consulta, o meu contato e os meus agradecimentos. Primeiramente, ao Dr. Ralfo, né, que ministra a disciplina de Química Ambiental, ao meu orientador Ayrton Kunz, ao UFPR, à Embrapa, à UniOeste, à CAPES e ao CNPq, que são fomentadores do meu doutorado e me permitiram compartilhar com vocês esse conhecimento. Fica aqui meu agradecimento a todos que acompanharam e até uma próxima.